Mestre Jesus, amigo, irmão de toda a caminhada, e que sempre esteve a nos amparar, mesmo para aqueles que não acreditam na sua existência, mas as suas leis, as leis cristãs, estão gravadas neles e em todos nós, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Na essência, partimos do mesmo ponto, vivenciamos as nossas escolhas e num despertar para cada vez mais alcançarmos a plenitude e o reino de céu dentro de nós, precisamos sempre de um pouso, pois a subida cansa. E de tempos em tempos temos que parar um pouco. Mas essa parada reflete aquilo que precisamos de analisar, para que numa nova subida tenhamos mais forças e valorizemos os pequenos ganhos que temos na vida. Pois a própria parábola fala, são de pequenas ações que se ganha o céu. Que assim seja. Fred, Ei, a Roseli, ela se colocou à disposição para ser seu apoio, tá bom? pode ser, sem problema. Temos a Roseli aí como apoio. Tudo bem, Roseli? Presta atenção aí no que eu vou falar, porque pode estar tudo errado. E aí você me corrige, tá bom? Eu estou brincando, gente. Não vai estar tudo errado. Tá bom? Mas presta atenção. Olha só, gente. Mais uma vez, foi dado a tarefa da gente trazer a palavra de Cristo numa parábola. E aí eu volto a lembrar, porque eu acho sempre legal a gente sair lembrando de algumas coisas. Uma parábola é uma maneira de você trazer uma informação de maneira simples, tendo sempre como referencial uma história curta que tem a exemplificação material. Legal? Então é uma coisa simples de se comunicar. E muitos de nós, quando lemos essas parábolas, pela simplicidade material do contexto que foi falado, uma semente caiu em terra fértil, a gente se prende às palavras e ao conhecimento material e esquece de perceber uma condição. Qual a condição que a gente esquece de perceber? Que atrás dessas palavras simples, fáceis, existe uma lição moral. Ou, não uma, mas várias lições morais. Ok? E isso vai depender muito, gente, daquilo que nós portamos. Ou seja, de como estamos para entender o que está sendo falado. A fala leva até vocês uma história que tem um conhecimento material e moral, e como nós escutamos e estamos, reflete-se no que entendemos do que está sendo levado ou do que chega até nós. Então, entendam o seguinte, o conhecimento ele não é absoluto das parábolas. Todo conhecimento ele é relativo, porque a gente tem que entender que nós estamos em estágios evolutivos um pouco diferentes, em alguns campos. E fazendo toda essa somatória, eu nunca iria querer trabalhar essa palestra levando para vocês um conhecimento absoluto. É um conhecimento relativo dentro daquilo que se está. E qual é o nosso trabalho na fraternidade? Se é um conhecimento relativo dentro daquilo que se está, vocês que estão sentados, vendo o Fred falar, e entenda que eu estou falando do Fred falar, porque eu dou aula, tá, gente? E aí, quando eu dou aula, eu faço muitas... Gente, presta atenção no Fred. Então, vocês que estão sentados e estão vendo o Fred falar, por causa das aulas, eu tenho esse vício, né? Podem ter várias interpretações dessa palestra, até dessa parábola, até porque ela é pequena, até porque ela é curta. Mas, para facilitar,
a gente tenta direcionar essa palestra de uma forma que a gente tenha um norte para facilitar o nosso entendimento. Ok? E a nossa parábola é a parábola, estaria aqui assim, ela tem 3 passagens, quer dizer, são 3 parábolas. Mas assim, a mesma parábola falada por 3 pessoas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas, e ainda por cima, existe essa mesma parábola que também foi falada por Tomé nos apócrifos, que aí a gente não vai ficar muito preocupado. Mas assim, eu gosto muito dela em Mateus, porque em Mateus ela fala o seguinte, lembra que a parábola, ela traz uma informação simplista, mas ela tem um cunho moral grande. E a interpretação dessa parábola vai muito de como nós estamos. Mas, num primeiro momento, eu preciso que vocês venham comigo. E as perguntas depois aparecem para a gente divagando os conhecimentos. Mas, num primeiro momento, vamos alinhar. A parábola é o seguinte, eu vou me utilizar de Mateus, tá bom? Eu gosto muito de Mateus, porque fica mais tranquilo, o linguajar é mais gostoso. Mateus 31, 32. Mas outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Percebam o que está sendo falado. Grão de mostarda. É a parte da parábola material. Eu sei, como a Giane já falou antes, que muitos de vocês nunca viram um grão de mostarda. Mas partamos do princípio que ele é pequenininho. E aí o que acontece? O homem tomou posse desse grão de mostarda e plantou no seu campo. Ok? Continuando. O qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido, é a maior das hortaliças e se faz árvore. Segundo momento, esse grãozinho, uma vez plantado, ele cresce. Depois a gente vai discutir por que ele cresce e quais as possibilidades de crescimento. Ele cresce, dá uma plantinha que muitos aí, biólogos, como a Giana sabe, chamam de uma planta herbácea, que é pequenininha, flexível, mais ou menos parecido com um capinzinho, mas não para aí. Continua crescendo e depois atinge o tamanho de uma árvore, de um arbusto. Eu não vou chegar a falar árvore, vou falar de um arbusto. Então, esse crescimento é exponencial. Alguns autores dizem que esse crescimento é rápido, tá, gente? Eu vou falar que é um crescimento constante. Eu não vou falar se é rápido ou se é lento. Eu vou falar que uma vez crescendo, esse crescimento é constante. Tá bom? Vou falar só desse jeito. E depois a gente vai discutir que esse crescimento vai variar de pessoa para pessoa. Como é que é, Fred? Isso. Espera um pouquinho. Suspense. Daqui a 15 minutos vocês podem começar a perguntar. E a terceira parte desta parábola, que vai comprometer todos vocês, depois vocês vão observar por que eu estou falando que vai comprometer, ela fala assim, ela termina assim. E faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Poxa vida. Às vezes a gente lê de maneira rápida, às vezes a gente lê de maneira despretensiosa, e às vezes a gente esquece de observar nessa última parte o seguinte, de tal modo que as aves do céu vêm pousar em seus ramos. Imagina essa parábola sendo falada há 2000 anos atrás. Hoje, a gente comentando essa parábola, temos um pouco de resistência para entendermos o que está sendo falado aqui. Por isso que é necessário, sim, num primeiro momento, que a gente tente orientar essa vertente, para depois a gente sair divagando. Como é uma parábola, a primeira parte da nossa palestra
E aí, eu falo primeira parte, porque depois não tem segunda, não tem terceira. De acordo com as perguntas, a gente vai embolando o meio de campo. Não é embolando, a gente vai explicando e esclarecendo. Ela se resume a isso daqui. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A gente vai falar assim. Que um homem tomou e plantou no seu campo. Que legal, né? A gente fica olhando o reino do céu, mostarda, campo, e a gente esquece, às vezes, de analisar o que significa dizer a fala de Jesus, quando ele fala que o reino dos céus parece um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo. A interpretação que eu vou tentar direcionar vocês nesse sentido, depois a gente pode devagar, mas primeiro, lembra da parábola? Eu preciso direcionar, né? É a seguinte. Eu não vou falar de reino dos céus agora. Reino dos céus vai vir lá no finalzinho, para aí a gente entender o que é reino do céu. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. A semente de mostarda. Essa semente de mostarda, ela pode representar. Ela pode representar as leis divinas que estão grafadas em nós, pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos elas grafadas. Você pode até falar assim, eu não vejo elas grafadas em mim. Mas, como fomos criados à imagem semelhante, a imagem e a semelhança do Pai, essas sementes estão grafadas em nós. Ou então, numa análise um pouco mais abusada, numa análise um pouco mais arrojada, poderíamos falar que essa semente somos nós. Então, olha a interpretação que a gente está trazendo para vocês. As sementes podem ser os ensinamentos, as leis divinas que estão grafadas em nós, pois fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E temos elas. Eu não gosto muito daquela fala que fomos criados simples e ignorantes. Porque a fala ignorante não se refere à ignorância, se refere a talvez uma falta de conhecimento. E para conhecermos, temos que vivenciar, ok? Então eu prefiro falar assim, fomos criados à imagem e semelhança do Pai, temos essas leis gravadas, e na condição que nós estamos, olha que legal, essas leis, elas andam junto conosco, e elas tomam parte da formação da nossa consciência. Legal? Elas tomam parte da formação da nossa consciência. Então, olha que engraçado, quando se fala assim, Cadê? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo. Essa prioridade do homem tomar, eu prefiro falar assim, ele não tomou nada. Já existia nele, devido à questão da criação. Lembra que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Hoje a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho assim. Devido à criação, já existiam essas leis. E essas leis estão grafadas aonde? Em nós, como seres espirituais. Essas leis estão grafadas na nossa consciência. E entendam que é no campo da consciência que nós vamos desenvolver a inteligência e a moralidade. Ok? Lembra que é no campo da consciência que nós vamos desenvolver a inteligência e a moralidade. Inteligência é você tomar conhecimento das coisas. É você descrever o que é pau, é você falar o que é um átomo, é você falar o que é uma pedra. Mas isso não entra no campo da moralidade. A moralidade, para adquirirmos, temos que vivenciar. Vivenciar fazendo escolhas. E essas escolhas são feitas pela inteligência que nós portamos. E uma vez vivenciando e fazendo essas escolhas, as nossas escolhas, por esse mundão de meu Deus, vamos botar assim, porque eu não sei se todos aqui são espíritas, então eu não quero entrar nesse tópico ainda. Mas uma vez vivenciando
experiências por esse mundão de meu Deus, angariamos conhecimento, angariamos também moralidade e somos formados de maneira integral. Mas, volto a repetir, com essas escolhas que nós angariamos, essas experiências e esses conhecimentos, e até também com elas, temos uma melhora, vamos botar assim, na questão da moralidade, a gente tem que ficar preocupado com uma coisinha chamada de quando a gente tomou essa semente e plantou no nosso campo. Ok? E eu nem estou falando da parábola do semeador, quando as sementes eram jogadas nas pedras, em local seco. Eu estou partindo do princípio que a gente está jogando essa semente no local que ela pode, que ela tem condição de germinar. Eu não estou preocupado com aquilo que caiu na pedra, lembra disso. Eu não estou preocupado com aquilo que caiu no solo seco. Com aquilo que caiu no solo. Tomando posse dessas sementes, ou seja, sabendo que temos essas leis grafadas em nós. E uma vez sabendo que essas sementes, vou botar assim, elas têm nelas um potencial de ser, elas têm nelas um potencial de se desenvolver, uma das primeiras coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente toma posse dessas sementes, e para isso realmente a gente tem que vivenciar, com esse terreno que nós estamos cultivando, onde essas sementes foram lançadas. Uma das primeiras coisas que a gente realmente tem que se preocupar um pouquinho é com o cultivo desse terreno. Adriana, já vi. É com o cultivo desse terreno. Tá bom? Aí a gente já vai voltar e vai deixar a Adriana falar. Pode falar, Adriana. Quem quer falar? Oi, o que quer falar? O apoio? Cadê meu apoio? Fala, meu apoio. Foi mal. Fred, fala. Você já trouxe várias informações dentro desse pouco começo da sua fala, né? Uhum. Algumas das coisas que você trouxe e que eu acho que seria interessante a gente esmiuçar mais e ir um pouquinho mais devagar, é essa fala da simplicidade que Jesus trouxe os ensinamentos dele através das parábolas, né? Você falou de simplicidade, para mim é simples, mas não é simplório, porque os ensinamentos são muito profundos, né? Sim. E você falou de uma coisa muito complexa, que é a nossa consciência. E essa consciência, para que a gente consiga acompanhar o teu raciocínio no que você está trazendo, desse micro, da semente, e do macro, que é a semelhança com Deus, seria bom que você conseguisse esmiuçar mais essa necessidade nossa de receber esses ensinamentos dessa maneira simples. Eu vi que já tem uma pergunta, desculpa aí, Jane, mas eu estou só trazendo para adiantar um negócio. Existem pessoas que talvez não saibam por que Jesus escolheu trazer os seus ensinamentos através das parábolas. E talvez isso ajude a clarear um pouquinho mais esse entendimento dessas coisas simples e dessas coisas mais complexas. Tudo bem? Sim, tudo bem, sem problema nenhum. Como a gente havia falado, né? Nós estamos em graus evolutivos um pouquinho diferente em relação a vários campos, a vários processos nas nossas áreas. Amor, generosidade, carinho, respeito. E se Jesus ele tivesse trazido naquela época, há 2000 anos atrás, palavras difíceis de serem faladas para uma população, provavelmente nenhuma das pessoas que escutava conseguiria absorver o mínimo necessário.
A simplicidade material era para que as pessoas se confortassem com os ensinamentos materiais simplistas e que, após a finalização dessas parábolas, eles começassem a tentar puxar um pouco do seu raciocínio para compreender não o todo do que estava sendo trazido, mas uma parte do que estava sendo trazido, de maneira mais simples. O grande objetivo das parábolas, de uma certa forma, né, era que as pessoas escutassem com simplicidade e depois que escutassem com simplicidade os eventos materiais, começassem a questionar esses eventos simples dentro daquilo que eles tinham naquela época. Ou seja, o que a gente está querendo falar com isso? Uma parábola falada por Jesus há tempos atrás era como se fosse, vamos botar assim, uma cebola. E aí o que acontece? Trazendo de maneira simples, Jesus saberia que naquela época, um pouco, vamos botar assim, não endurecida, mas as pessoas não teriam conhecimento hábil para descascar todas as faces que formam aquela cebola. Mas se elas já descascassem uma das faces e se pusessem a raciocinar, a pensar dentro daquilo que a gente está chamando de consciência, que é onde a gente fala sobre a questão da inteligência em si, elas conseguiriam fazer algumas relações de um grau um pouco mais elevado, no sentido de, vamos botar assim, entender melhor, botar assim, né, o que seria a caridade, entender melhor o que seria, vamos botar, o amor. Ou seja, quando Jesus fala no grão de mostarda, ele fala que nós somos pessoas pequenas, não pequenas no conhecimento, mas somos pequenos hoje, e naquele tempo atrás, então, um pouco mais pequenos, no sentido de entender os ensinamentos de Cristo na sua moralidade. Tipo, exemplo, se naquela época Jesus falou para Nicodemos assim: para entrar no reino dos céus, você vai ter que nascer de novo. Imagina, naquela época, depois a gente traz para essa, Nicodemos escutando isso e falando o seguinte: olha lá, como é que eu vou ter que nascer de novo? Será que eu vou ter que entrar no... É uma forma de raciocínio que incomoda. Será que eu vou ter que entrar no ventre de novo da minha mãe? Mas eu vou entrar velho. Então ele tentou trazer de maneira simplista para que atingisse o máximo de pessoas possíveis, não só no conhecimento material, mas que atingisse aqueles que estavam um pouco mais preparados para entender que nascer de novo seria reavaliar os seus conceitos de vida, os seus conceitos relacionais. Legal? Legal, gente? Temos pergunta? Temos pergunta? Tem, mas eu não sei se você... Eu não quero atropelar, porque a pergunta está relacionada com a questão de ver a semente como as leis divinas e como nós. Se você ainda vai falar sobre essa diferença dessas duas visões. Aí eu deixo, então, para fazer essa pergunta. Eu só parei para tentar falar o porquê das parábolas serem faladas de maneira simples. Ok? Mas não significa dizer que o conhecimento que é trazido seja entendido de maneira tão simples, como a gente havia falado, é um conhecimento profundo. Mas, uma vez nós sendo portadores dessas sementes, vivenciamos a vida, fazemos as nossas escolhas, lidamos com o resultado das nossas escolhas e temos, sim, momento de raciocínio, como quem diz assim, talvez isso daqui não seja mais tão necessário. E esse momento que a gente para raciocinar, em detrimento dessas escolhas que tomamos, poxa, talvez isso daqui não seja mais necessário. Poxa, talvez eu não precisasse ser tão ignorante com aquela pessoa. Poxa, possivelmente eu deveria
ter me calado e perdoado silenciosamente, porque aquela pessoa, ela não está preparada para conversar sobre aquele ato. Essas atitudes que são dadas justamente naquele tempo de nosso raciocínio, são elas que nos permitem aguçar, esmiuçar a nós mesmos e a percebermos como nós estamos. Se nós estamos muito brutos quanto à questão de responder as pessoas, se nós estamos muito secos quanto à questão de responder as pessoas, né? Ou se nós estamos um pouco mais maleável. Quando a gente para e faz essas percepções, estamos avaliando o que foi e como poderia ser. E estamos, sim, sendo balizados pelas, vamos botar assim, pelos ensinamentos cristãos. Ok? Não significa dizer, gente, que as pessoas não têm o direito de pensar completamente o contrário do que eu estou falando, tá? Elas podem ter todos esses ensinamentos grafados, mas podem, em momento algum, querer pensar isso daí. Pelo contrário. Algumas pessoas vão parar, vão pensar, vão chegar à conclusão de que isso não é que faz mais sentido, isso provoca um pouco menos de desconforto, e olha o que eu estou falando, um pouco menos de desconforto, e vão continuar e vão perseverar nesse caminho. Outras pessoas, já vi, Jane, já vou te deixar, outras pessoas podem falar o seguinte, não, eu não compreendo isso, não quero fazer isso, e mesmo tendo a semente das leis cristãs, ele ainda prefere continuar tomando as mesmas atitudes. E aí a gente fala sempre assim. Eu não vou falar agora, porque se eu falar agora eu vou adiantar muito a palestra. E aí a gente fala sempre assim. Essa parábola, ela é um poema de persistência e respeito. Tanto em relação a nós, porque nós podemos estar na condição do outro, não querendo parar para analisar e tentarmos tomar decisões que nos comprometam menos, ou queremos, com as atitudes que tomamos, pararmos, analisarmos e tentarmos nos melhorar. A Jane, ela vai falar, mas eu preciso falar o seguinte. Quando paramos, analisamos as ações que temos e tentamos nos melhorar, eu vou parar desse jeito para a Jane falar. O que nós estamos como sementes, ou o que as nossas sementes que foram plantadas e que estão germinando, buscam como fonte de nutrição. Buscam como fonte de alimento. É legal a gente perceber que as sementes estão plantadas e elas vão germinar no tempo preciso de cada um. No tempo preciso de cada um. Mas nós, tendo consciência de como estamos agindo, podemos criar um campo mais fértil para que nesse processo de germinação, todo mundo sabe o que é germinação, né? É quando o bichinho sai de dentro da semente, para que nesse processo de germinação, as nossas raízes peguem água, sais minerais, fundamentados nos ensinamentos cristãos. Jane, desculpa. Não, a pergunta que eu ia fazer você acabou respondendo, que era a questão de quando você colocou, né, de que você recebe a semente, mas só utiliza se quiser, se independente se você quer ou não utilizar, se isso acaba de uma forma geral. Todo mundo, cedo ou tarde, vai deixar essa semente germinar, independente do tempo que demora. Cedo ou tarde, essa semente ela vai germinar, porque existe uma coisa chamada de lei do progresso. E existe uma coisa que talvez vocês não estejam acostumados a falar, mas assim, eu acho extremamente legal. A germinação dessas sementes, primeiro vamos falar das sementes como não sendo nós. A germinação dessas sementes representam simplesmente o esclarecimento mediante as leis cristãs.
E quando essas sementes começam a germinar, essa germinação, esse melhor entendimento dessas leis cristãs, e olha que eu nem estou falando que são leis de Cristo, para depois as pessoas não ficarem incomodadas, mas o melhor conhecimento dessas leis cristãs, fazendo com que essas sementes elas comecem a germinar, é irreversível, por mais tempo que demore, e além de ser irreversível, é contagiante. Lembra que a gente também pode ter essa semente germinando de outra forma? Você pode se aprazer, talvez, com o mal. Não querer disseminar a caridade, querer disseminar o ódio. É uma forma de germinação. E você tem direito de germinar dessa forma. Mas te cobra caro. Te custa caro. Porque você está tirando nutrientes de um local não tão adequado. E que esses nutrientes te cobram um grande desgaste físico, emocional, relacionamental. Existe isso, gente? Cobra um grande desgaste físico, emocional. Tem isso, meu apoio? Relacionamental? Eu falaria de relacionamento, acho que pode ser. Isso, de relacionamento. Tudo isso custa caro. E outra, você não tem reposição quando você tira esses nutrientes desse terreno. Ele te suga. Ele te exaure. Em contrapartida, quando você começa a germinar e a sua raizinha, quando as leis divinas grafadas em nós começam a germinar e a sua raizinha bebe da água dos ensinamentos cristãos, vocês já ouviram falar que é dando que se recebe? Você recebe. E esse recebimento ele pode ser muito mais potencializado quanto mais você prioriza em você, e lembra que eu estou falando que eu respeito você a todo momento. Quanto mais você prioriza em você, tirar nutriente dessa fonte, que são as leis divinas. Tá bom? Eu tenho meu apoio, eu tenho a Jeane e eu tenho a Adriana. Pode falar, meu apoio. Falo primeiro? Pode falar. Você quer responder alguma coisa antes? Você, depois eu vou começar a responder todo mundo. Fred, Fala. Impressão minha, tá? Posso estar equivocada. Não. Mas eu acho que seria assim, interessante se a gente tivesse pontuando essas informações que você já trouxe, porque conforme você vai se aprofundando, algumas coisas que foram ditas, elas não estão, acho que, muito esclarecidas. Não digo assim que você não soube explicar, não é isso, mas o que eu estou sentindo é que existe ainda algumas ideias que não foram muito bem posicionadas, porque você falou que somos sementes, certo? Certo. Essa semente tem um potencial que é o potencial que nos liga, nos direciona ao nosso Criador. Isso. Certo? Isso. E a partir disso, desse reconhecimento que nós somos a semente, a nossa germinação vai ocorrer com as nossas escolhas. Não, eu só estou te pontuando para que você esmiúce cada um desses pontos. Tá? Sim. Pode ser? Na verdade, pode. A gente ainda não começou a pontuar em nós como sementes. Porque eu estou achando que tá um pouco confuso quem ainda não se encaixou como sendo semente. Calma, por isso que eu queria que você falasse nisso. Sim, mas é porque, por enquanto, a gente ainda está falando das sementes como sendo os referenciais divinos. Que essas sementes têm potenciais para germinar em nós. Basta que nós queiramos. Mas eu não falei de nós ainda como semente. A gente vai falar. Ok? Entendi. Porque, presta atenção, foi muito boa a sua fala. Eu vou pegar a sua fala para deixar a Jeane falar e a Adriana falar. Se nós temos essas sementes, e se nós optamos por deixar elas germinarem, e aí, Roseli, não sai do apoio não, preciso que você fique aí. E aí, Roseli, eu vou te falar o seguinte, optar para que essas sementes germinem não significa dizer que isso vai acontecer no estalar de dedos. Ok? Certo. Não significa dizer que isso vai acontecer da noite para o dia. E não significa dizer que eu estar assistindo uma palestra
transmitida pela Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, é ela que fez que isso acontecesse. Que essas sementes que estão grafadas em nós germinassem. Talvez essa palestra hoje cumpra o papel de fazer com que ela comece a germinar, mas em vários outros momentos da nossa vida, nós tivemos as potencialidades, para germinarmos essa semente. Germinar não significa dizer desenvolver por completo, mas para começarmos a germinar a semente do amor, tomando ações mais amorosas, começar a desenvolver a semente da caridade, fazendo ações mais caridosas. E olha que eu não estou pedindo nem para ser caridoso, como Jesus foi. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Não. Para a gente ter essas ações mais amorosas, mais caridosas, ok? Essas são as sementes que estão grafadas em nós. Agora, olha que legal, Roseli. Se essas sementes estão grafadas em nós, e se elas germinam, nós não podemos nos considerar também uma semente maior que tem esses germens, ou seja, essa potencialidade que são essas sementes grafadas em nós. Então, se a gente pegar a germinação dessas sementes e a gente transpor isso para nós, somos sementes e temos potencial de trabalhar esses ensinamentos. Então, lembra quando a gente começou falando lá no início? Lá no início a gente falou assim, ó, depende da capacidade que cada um tem para alcançar. A gente pode falar que essas sementes, elas são plantadas em nós, mas a gente também, sabendo que se elas germinam, nós podemos ser a semente, porque nós temos todas essas possibilidades de desenvolver ações mais caridosas, mais amorosas, né? Ser mais solícito ao próximo, ok? E chega nesse ponto que as sementes que nós plantamos, quando começa a germinar, nós também fazemos o quê? Desabrochamos, abrimos os nossos horizontes para essas ações. Ficou claro agora, amiga? Deu para fazer o link? Bom, ou você quer me ajudar a complementar aí? Pelo que você colocou aí, Fala aí. Eu não preciso me reconhecer semente, mas em determinados momentos eu ajo como se eu fosse. Isso aí. E, pelo que você trouxe também, as sementes como as leis divinas, seria esse nosso autoconhecimento dessas próprias leis e onde elas incidem. Onde Seria elas incidem e como nós vamos aplicar. Porque a gente há de ouvir. O grande problema nosso não é conhecimento das coisas. O grande problema nosso é aplicar esse conhecimento às nossas moralidades, à nossa melhora moral. Que eu acho que esse é o grande desafio de todos nós que estamos aqui. Ok? Você está diferenciando, então, conhecimento de inteligência, de moralidade. Você está fazendo uma diferenciação aí, né? Justamente fazendo essa diferenciação. Por quê? Uma coisa é você vivenciar e ganhar os conhecimentos daquela condição. Agora, essa moralidade ela só vai ser realmente melhorada se você parar para analisar o que aconteceu. Como que aquele evento se processou? Será que é legal voltar a fazer aquilo? Ou até mesmo na observação do próximo. O próximo está fazendo a mesma coisa. Uma vez vivenciando essa experiência, tendo conhecimento dela, a gente pode aplicar a nossa inteligência para nos melhorarmos moralmente, para tomarmos ações cada vez melhores, ok? Ok. Eu acho melhor você continuar daí. Fala, Jeane. Pode falar. Eu faço pergunta. Vou fazer primeiro que essa daqui não tem problema de eu fazer depois. Primeira coisa, a semente é plantada por quem? Olha só, essa semente já pode estar grafada na gente, como a gente falou, vinda direto do pai, e a gente tem que agir para reconhecer que ela está em nós e que nós podemos nos aproximar dela, e nós, na abordagem que a gente está trazendo, simplesmente vai passar pelas situações para despertarmos
o desabrochar dessas sementes. Pode continuar? Pode? Você disse que, né, colocando a semente como a questão das Ó. leis divinas, que germinar depende das leis divinas. Qual é a nossa, eu acho que você comentou, mas se você puder reforçar, Uhum. qual é a nossa participação nesse processo de germinação? A nossa parte, é porque meu papelzinho caiu, porque eu dividi em 3 tópicos. A nossa participação nesse processo de germinação, a gente vai ver na próxima fase, mas eu posso falar para vocês. Para que essas sementes elas germinem, para que vamos botar assim, para que essas leis grafadas em nós elas germinem, deve haver o concurso da boa vontade, deve haver o concurso da paciência, deve haver o entendimento que não necessariamente aquilo que nós queremos é aquilo que nós obteremos. E deve haver, sim, aquilo que nós chamamos de fé, que eu vou discutir fé lá no próximo ponto. Mas a boa vontade, a persistência, porque muitos de nós, quando começa a agir no despertar dessas sementes, Giane, nos vendo assim, talvez inseguros, porque realmente despertar essas sementes em nós, de ser mais caridoso, amar o próximo como a ti mesmo, a gente fica assim, só de escutar, algumas pessoas já ficam borbulhando, né? Então, o que acontece? Despertar essas sementes dá muito trabalho. Ou seja, não é difícil, mas é muito trabalhoso, porque você tem que reavaliar todo um processo que você mantém na vida. E você, depois que reavalia, e se quiser reavaliar e ressignificar, você tem que agir no novo. Ou seja, Jeane, quando você perguntou isso daí, eu lembrei muito do homem velho e do homem novo. O homem velho é aquilo que nós temos, até de primitividade. E o homem novo é aquilo que nós queremos ou pretendemos ser. O homem velho ele é extremamente previsível. O homem velho é de ação rápida. E estar homem velho, entendo o que eu estou falando, às vezes é até um pouco prejudicial. O homem novo, ele não responde de maneira rápida. O homem novo analisa aquilo que está chegando até ele. E o homem novo responde a ação ou uma fala de maneira a não jogar a areia no ventilador. É isso que o pessoal fala aqui? Talvez o pessoal tenha uma outra fala, mas eu só lembro de jogar areia no ventilador. Sabe? Então, a gente precisa sim da boa vontade. Porque olha só, Jeane, se a gente for querer despertar essas sementes, porque a gente pode fazer isso, mas com má vontade, nossa, Deus me perdoe, já vou eu de novo ter que ficar discutindo sobre esse amar o próximo como a ti mesmo, que já é difícil até de entender. Já vou eu de novo ter que ficar pensando nessa tal dessa caridade, mas ninguém é caridoso comigo. A gente pode nem mesmo continuar. A gente pode desistir pelo meio do caminho. Pode perguntar, Jeane. Tem outras perguntas, mas eu vou, só porque você acabou de falar, se você puder esclarecer, que foi colocado o seguinte aqui no chat. Você pode explicar melhor essa comparação, esse despertar da semente? Que foi colocado aqui. Compreendo que as leis divinas fazem um pequenino grão se tornar grande, que pode acolher e abrigar muitos. Né? Se puder explicar o que você quis dizer com esse despertar a semente? Esse despertar significa dizer que você vai agir cada vez mais de forma coerente com aquilo que você entende das realidades crísticas, das realidades da boa convivência. Isso significa esse despertar. É não agir mais de forma ignorante a todo momento. Ou seja, aquele homem velho. É tentar se modificar a cada momento que passa. Como diz o meu amigo Joel, ele fala que hoje eu sou melhor do que ontem, não é isso? Hoje eu sou o meu melhor
Eu acho que é mais ou menos assim. Hoje eu sou a minha melhor cópia do que ontem. Eu acho que é mais ou menos assim. O que eu consigo perceber é o seguinte, a cada dia que passa, se você de maneira racional se dedica a perseverar com paciência nesse despertar, que seria agir de maneira mais coerente com aquilo que você entende em relação às leis divinas, você trará para você bons fluidos. E é isso que eu estou tentando falar a todo momento para vocês. Essas sementes que nós temos, são elas que, uma vez vivenciando e olhando para elas como referencial, pode até num primeiro momento provocar um incômodo você amar ao próximo como a ti mesmo. Mas elas, sendo contrapartidas, nos permitem perceber como estamos e se queremos melhorar na relação com o próximo ou ficar do jeito que estamos. E mesmo assim, a gente tem que respeitar as pessoas que preferem ainda não conseguir entender o amor ao próximo. Porque cada uma dessas qualidades que nós portamos, cada uma dessas qualidades que nós portamos, ela pode ou não ser despertada. Normalmente ela vai ser despertada quando nós confrontamos, quando nós saímos da nossa zona de conforto. E não necessariamente quando achamos que está tudo normal e estamos naquela planície de que nada está acontecendo. Porque se uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, se hoje tem esse tempo e interpreta de que nada na sua vida acontece, esse tempo que está sendo dado a vocês é um tempo para você ficar parado ou é um tempo para você fazer as análises necessárias e que te trouxeram até aquele ponto? Quando você faz as análises necessárias e que te levaram até aquele ponto, você não está vendo que talvez não tenha sido tão legal chegar naquele ponto daquela forma, pisando em muitas pessoas? E quando você analisa isso, se você fala assim, poxa, mas eu poderia pisar menos, eu poderia ser menos radical. Quando você faz isso, você não está fazendo uma análise de todas as suas atitudes. E quando você fala, eu poderia fazer de outra forma, não é o reflexo das leis cristãs gravadas no nosso ser? Pode continuar, Jane. Pode falar. O apoio levantou a mão, pressão. O apoio levantou a mão? Roseli levantou a mão. Pode falar, Roseli. Você está no mudo, Roseli. Esqueci. Eu não sei se eu vou repetir a sua fala de uma outra maneira, Fred, mas o que eu estou entendendo, me corrige se eu tiver entendido errado, é que as sementes que nós possuímos, que é todo esse potencial que as leis divinas, através do nosso Criador, nos potencializou, elas vão germinar de acordo com aquilo que os nossos aprendizados nos deram condições de criar essa terra fértil para elas, não é isso? Isso. Beleza, perfeito. Entendi. É isso aí, perfeito. Jane. Beleza. Teve um momento que você estava falando sobre a questão da germinação da semente, dos nutrientes que ela utiliza, né? E aí você falou da questão do desgaste desses nutrientes. A pergunta foi a seguinte, os nutrientes estão nas leis divinas. Se os nutrientes estão nas leis divinas, como poderia ser tão desgastante usá-las? Olha que engraçada essa pergunta, né? As leis divinas, elas vão balizar o nosso crescimento. Mas, da onde retiramos esses nutrientes, podemos nos utilizar das leis divinas para retirar esses nutrientes. Então, plantamos as nossas raízes em germinação das leis divinas, ok? Amor, caridade, ações mais caridosas, ações mais amorosas, ações mais tolerantes, ok? Ou então, essas nossas raízes podem retirar nutrientes não das leis divinas, mas o oposto das leis divinas. Ódio, rancor, mágoa,
reclamação em excesso. Ok? Porque se eu não priorizo, ou se eu não tento contrapor ou retirar esses nutrientes dessas leis e entender que elas estão comigo, porque quanto mais eu tento, chega um momento que eu consigo compreender que elas estão comigo. Um pouquinho delas estão comigo. E aí, quando você começa a crescer, lembra que eu falei do crescimento irrefreável? Quando você começa a crescer na proporção de cada um, não de maneira rápida, você pode crescer, parar um pouquinho, você vai tendo recompensas disso. E quais são as recompensas desse crescimento pautado, direcionado em relação a essas leis divinas? Quando você começa a reconhecer que essas leis, quando nós começamos a reconhecer que essas leis estão em nós e que elas nos fazem bem, nos trazem eflúvios, vamos botar assim, benfazejos, nós começamos a viver bem conosco mesmo, ou melhor do que vivenciávamos antes, bem com o próximo, mantemos, numa boa parte do tempo, um período mais equilibrado da nossa vida e quando mantemos todas essas características, mais equilíbrio, mais harmonia, vivendo bem com a gente mesmo, vivendo bem com o próximo, quando nos abrimos para vivenciar essas leis divinas, hoje eu poderia falar que a gente reconhecendo isso dentro de nós, a gente estaria reconhecendo o reino de Deus em nós. Eu sei que isso vai gerar uma outra pergunta, mas eu preciso de falar assim. Pode falar, Jane. Então, a pergunta é sobre isso falando. Então, os nutrientes, eles podem se transformar em substâncias tóxicas, desgastando, então, o solo. Dependendo de como a gente interpreta esses nutrientes. Qual é o valor que a gente coloca a eles? É o valor da raiva? Legal. Está nas leis divinas? Não, mas a gente não quer se alimentar de raiva? Seremos pessoas raivosas. Seremos pessoas fáceis de nos... Nossa, peraí. Seremos pessoas fáceis de nos... Seremos pessoas fáceis de nos enraivecer. Isso. Seremos pessoas fáceis? Não. Ok? Pode falar, Jane. Sobre a questão da interpretação da parábola, né? Você está trazendo um ponto de vista, como você disse, todas as parábolas elas podem, né, levar a diferentes interpretações, né? E isso, na verdade, eu acho que não é ruim, é uma grande vantagem, porque nós conseguimos enxergar dentro do que a gente consegue. E aí vem essa pergunta: o entendimento, ou seja, a interpretação que tenho de uma parábola depende do meu grau de maturidade espiritual? Depende do seu grau de maturidade vivenciado e também depende do seu grau de maturidade moral. Quanto mais se pesquisa, quanto mais se estuda, se adquire o conhecimento de palavra. E quanto mais se vivencia e se analisa o que se vivenciou, em cima desse conhecimento que nós obtemos numa palestra como essa, não só numa palestra como essa, a probabilidade de nos melhorarmos moralmente é grande. Mas, lembra que essa germinação, como eu havia falado com meu apoio, não vai acontecer no estalar dos dedos? Vai depender de uma luta o quê? Constante. Vai depender de um trabalho constante. E é essa luta constante que Jesus falava, que as pessoas falam, mas que Jesus fala de viver a boa batalha. É entrarmos para dentro de nós, despertarmos essas potencialidades, como o meu apoio falou que temos, e cada vez mais, quando despertamos essas potencialidades, nós também fazemos o quê? Nós nos diminuímos moralmente ou nós crescemos moralmente? Nos ascendemos moralmente? Nós nos ascendemos um pouquinho moralmente. Porque eu acho que é um grande engano você achar que aquilo que você ganha de forma individual
é benéfico. Pode ser benéfico para você. Mas todo mundo só vai evoluir quando isso que nós ganhamos, nós conseguimos partilhar e se tornar benéfico para todos. Tá bom? Pode falar, Giane. Eu preciso ir no momento da palestra. Mas vai. Pode ir. Eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque elas, né, sobre a mesma coisa. Primeira coisa é uma ponderação e depois a pergunta. Primeira coisa, assim, eu não acho que somos sementes. Jesus fez a comparação entre o tamanho de um grão de mostarda com o reino de Deus. E aí a pergunta que vem, né, que está relacionada. Onde está o reino de Deus enquanto estamos deixando despertar as sementes? Oi? Repete esse finalzinho. A primeira é a opinião de uma pessoa que ela, né, a primeira foi colocar no chat, seguinte, que ele não acredita que nós somos as sementes na parábola, pois Jesus fez a comparação entre o grão de mostarda com o reino de Deus. E a pergunta é, onde está o reino de Deus durante este processo de despertar da semente? Vamos lá. Eu acho que o engraçado é que, como eu comecei a falar, essa parábola ela vai levar várias interpretações. E vocês têm todo o direito de interpretar do jeito que vocês quiserem, mas tentem priorizar as leis cristãs. A gente, talvez eu, não esteja abrindo mão disso, né? Mas, assim, essa parábola ela é interessante, eu vou pegar o que foi falado, e que Jesus deixa muito claro que são pequenas ações que levam a verdadeiros crescimentos. A gente, às vezes, fica preocupado em tomar grandes ações, etc. e tal, e a gente esquece de ver o processo. A gente fica preocupado só com o resultado final. E aí você fica achando naquele grande crescimento, fica preso nessa visão. O que Jesus quis falar disso daí, o que é impressionante, e que às vezes a gente se desapercebe, é justamente isso. São essas pequenas ações. Seria o despertar desses pequenos grãos que, num futuro não tão distante, vão nos elevar, vão nos enaltecer, moralmente falando. E aí, desculpa para quem não acredita, mas para que essa elevação aconteça, a gente precisa de algumas encarnações. Tá bom? Porque a gente não vai conseguir despertar tudo isso, todas essas sementes, num único momento. Todas agir de acordo com os ensinamentos cristãos, todos ao mesmo momento. Pode falar, Jane. E o HD, aonde está aonde está o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Porque o que eu fico, às vezes, preocupado é que você fique procurando o reino de Deus fora de você. Se você procura o reino de Deus fora de você, como sendo um local para se abrigar, essa é a minha preocupação, e não reconhece que se você desperta, que se você germina essas sementes dentro de você, ou seja, ser mais caridoso, ser mais amoroso, vamos botar assim, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, quando você desperta essas potencialidades, porque essa daí resume os 10 mandamentos, ok? Mas quando você desperta todas essas potencialidades, a probabilidade de você viver melhor, menos angustiado, um pouco mais feliz, se perdoando e se entendendo falível, é maior ou é menor? É bem maior. E quando você começa a vivenciar tudo isso dentro de você, a probabilidade de você estar harmônico não é bem maior? De você estar feliz não é bem maior? Então você começa identificando esse reino de Deus quando você começa a despertar essas sementes. E aí, uma vez despertando essas sementes, identificando essas potencialidades que já estavam com você, e você começa a se sentir bem e a perceber que tem pessoas que estão melhores ainda, e que aí um vai puxando o outro, você consegue identificar o reino de Deus também fora de você. Porque quando você começa a fazer isso daí, você passa a observar o mundo não só com os olhos da matéria, mas você passa a observar o mundo de maneira, com um olhar mais profundo. Porque Jesus já falava que o reino de Deus não está acima, não está abaixo, não está à direita, não está à esquerda. Ele está em todo canto. Mas para você reconhecer isso, você tem que reconhecer
você tem que se reconhecer, se enquadrado nessas leis cristãs. Pode ir, Jeane. Então, a pergunta que eu tinha comentado no início, é uma pergunta que é sobre a questão da semente como reino, como as leis divinas e como nós. Você vai comentar mais alguma coisa antes de eu fazer a pergunta? Eu vou provar por A mais B para vocês que nós podemos ser essa semente em germinação. Quando despertamos esses mandamentos, essas leis divinas em nós. Mas o segundo momento da palestra, eu preciso ir. Embora seja pequena entre todas as sementes, ela cresce, torna-se a maior das plantas e atinge a altura de uma árvore. Eu acho que esse segundo momento a gente já veio comentando com vocês. Uma vez você se permitindo e nutrindo-se da boa seiva, da água de Deus e dos nutrientes de Deus, lembra que a gente respeita quem ainda não entende isso. Você se movimenta, se depara com a realidade que está e começa a reavaliar suas posturas. Ok? E a terceira parte da palestra, é aí que eu vou botar você como a semente. Ela fala o seguinte, é porque eu anotei aqui, e nem tudo sai do jeito que a gente quer. A terceira parte da palestra é a seguinte. Essa planta atinge o tamanho de uma árvore do céu, de modo que essa planta atinge o tamanho de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E aí eu volto de novo à interpretação que a gente está tentando tocar com vocês, e vocês têm todo o direito de discordar. Mas gostaria que se abrissem para entender essa terceira parte. Essa terceira parte, ela fala o seguinte, essa planta atinge o tamanho de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Bom, falamos do crescimento segundo a nutrição que nós desejamos dar a nós mesmos. É até meio carrasco a gente falar isso, mas somos nós que desejamos dar esses nutrientes a nós mesmos. Se trabalharmos com fé, perseverança, encarando como estamos e aonde queremos chegar, temos potencialidade para. Ok? Ganhamos muitas coisas nesse caminho quando analisamos. Como diz, não é obstáculos que se tornou maior, é você que se tornou mais forte e mais experiente. E você atinge um platô momentâneo, desculpa falar desse jeito para vocês, é um platô momentâneo, onde você vai poder analisar como você chegou ali, e é justamente dessa análise de como chegou que você também tem ganho moral e vai se acendendo e você vai crescendo. Se imagine como uma semente. E se imagine como uma semente que tem potencial para crescer, segundo aquilo que você prioriza. Quando você se abre nessa transformação, você cresce dentro do seu tempo. Ninguém está pedindo que você cresça e fique grande como Jesus. Porque se eu estiver pedindo isso daqui, pode me tirar do site. Faz a minha página cair. E aí, meu apoio, ele continua palestrando. Pode me pedir, pode tira Fred. Enlouqueceu. Não é isso que nós estamos pedindo para vocês. Nós estamos pedindo que vocês se abram para essa pequena possibilidade de se melhorar. E eu estou encarando nós como sementes, porque se temos toda a potencialidade, quando nos abrimos para melhorar, nos elevamos. Não nos elevamos? Nos elevamos. Ok? Devagar, porque não é um crescimento alto, mas essa pequena elevação, ela permite, segundo o tom que a gente está dando, ela permite, deixa eu ver aqui, porque eu anotei aqui, fiz uma coisa e está saindo outra, ela permite que as aves do céu venham fazer os ninhos em seus ramos. É aqui que mora o cerne da questão. Não importa se as sementes são as palavras de Cristo, que já estão grafadas em nós, na minha visão. Não importa se nós somos sementes com potencialidade, porque de uma forma ou de outra nós vamos nos elevar. E esse crescimento é irrefreável e é contagiante. E quando nós nos elevamos dentro daquilo que nos permitimos, o que nós fazemos, gente? Nós nos possibilitamos aos espíritos de luz nos utilizar para levar
um bom conselho, para levar um bom conselho? Nós nos possibilitamos aos espíritos de luz se aproximarem. E para quem não acredita nessa aproximação, mas nós nos possibilitamos a ir em direção ao próximo, levar um bom conselho. Já te vi, Jane. Além de levar um bom conselho, levar um bom abraço, fazer uma boa acolhida e respeitar o próximo, entendendo que ele tem seus limites. E quando nos elevamos, daí eu estar falando que podemos sim, gente, ser semente, quando nos elevamos, quando crescemos, não entendo isso como germinar de uma semente, mas quando crescemos, porque isso é a metáfora, quando crescemos, nos fazemos ponto de repouso e apoio para aquele que precisa. Eu vou dar um exemplo, porque eu preciso de materializar isso. Talvez fique melhor entendido. O exemplo é meu, mas isso poderia acontecer numa igreja católica, isso poderia acontecer numa igreja evangélica, isso poderia acontecer na casa kardecista, como eu vou dar o exemplo meu, isso poderia acontecer numa casa de umbanda, em qualquer ponto luminoso. Eu, Fred, eu falo Fred, falei para vocês por quê, né? Porque eu dou aula, eu costumo falar assim, vamos lá, galera, Fred chegou. Eu, Fred, quando entrei nesta casa, não entrei muito bem. Entrei com alguns questionamentos que poluíam a minha cabeça e pulsavam o meu coração. Porque tinha uma visão um pouco distorcida do que era amar ao próximo como a ti mesmo e fazer caridade. Não que hoje eu tenha visão total, mas eu precisava de um ponto de apoio para poder me dar um tempo e para poder me sustentar. E para que o auxílio se materializasse. E quem foi esse meu ponto de apoio? Esse meu ponto de apoio foi justamente, no meu exemplo, lembra que eu falei que poderiam ser outros locais, a fraternidade. E dentro da fraternidade, o meu melhor ponto de apoio, quem foi? Lembra que já tinham pessoas que tinham um progressozinho um pouco melhor do que o meu na fraternidade? E que eu precisava de um colinho? Meu melhor ponto de apoio na fraternidade foi a Sueli. Porque ela já tinha um esclarecimento que eu não tinha. Que já estava grafado em mim, mas que eu não conseguia compreender. E a acolhida da Sueli, de forma respeitosa, foi meu ponto de apoio. E que esse ponto de apoio me trouxe ensinamentos e aprendizados que fizeram eu observar o seguinte, mas poxa, eu tenho isso e não sabia. E a Sueli falava assim, tem, Fred, mas vai ser trabalhoso você praticar isso daí. Mas é bom. E eu questionava o seguinte, mas é bom? É bom ser bom com o próximo? Eu sempre falo isso pro pessoal da fraternidade, né? Eu entrei na fraternidade fazendo bem ao próximo por vergonha, porque eu não gostava. Hoje, não significa dizer que eu goste, mas eu sei do bem que me faz. Olha o que eu estou falando. Eu sei do bem que me faz, mas eu não tenho total esclarecimento. Mas eu vou deixar de fazer por isso? E eu não tive um ganho de compreender um pouquinho do que é a caridade de Jesus, um pouquinho, porque eu não entendi 100%. Eu não tive um ganho de ter a honra de hoje estar palestrando com vocês. Eu não tive um ganho de ter conhecido o seu Joel, eu sempre dou ele como exemplo, porque eu gosto dele. Porque esse homem aqui, foi ele que me possibilitou, me incomodando, trazendo novidades que me incomodavam, a estudar, a pesquisar e avaliar a minha condição. Ou seja, quando crescemos, nos elevamos moralmente. Já vi, Jane, de maneira lenta.
se nos elevamos moralmente de maneira lenta, o auxílio se faz a partir do momento que outros nos procuram para aconselhar. E se nos elevamos de maneira moral, os irmãos, trabalhadores de luz na fraternidade, o Espírito Santo na Igreja Católica e tantas outras iluminações se afinizam devido a essa nossa elevação. E digo que é contagiante. E digo que é gostoso. Trabalhoso. Mas, mesmo que seu Joel seja um pouco moralmente mais elevado do que eu, quando eu desanimo, a Jeane, seu Joel, a Adriana, vamos embora. Porque a nossa fé é vacilante. Jesus já falava isso. E para que servem esses pontos de apoio? Quando vocês se engrandecem, deixando-se germinar, porque eu, particularmente, acho que nós estamos num período de germinação. Estamos em crescimento, mas não atingimos todo o potencial. E aonde está a fé nisso tudo? Já vou te deixar falar, Jeane, mas eu preciso falar isso aqui. E aonde está a fé nisso tudo, gente? A fé está em você proteger e valorizar os mínimos ganhos que nós temos nessa jornada. Isso é fé. Porque quando a gente protege, zela, cuida desses mínimos ganhos, nós tomamos posse dele. E é orando e vigiando que devemos, assim, continuar protegendo. Porque senão as aves de rapina vêm, quando eu digo aves de rapina, eu estou sendo muito bíblico, né? Mas senão outras coisas vêm e tiram tudo isso de nós. O que seriam as outras coisas vir? Fred está hoje numa condição de palestrante. A espiritualidade acha que ele pode fazer. Se Fred começar, isso é um recado para mim mesmo, tá, gente? Se eu começar, porque eu estou falando do Fred, por causa, eu tenho esse vício, 1000 perdões, mas se eu começar a falar assim, nossa, mas é chato demais isso aí, hein? Cara, mas depois de uma palestra eu fico bem pra caramba, porque se eu contribuir com um, o meu serviço já foi cumprido. Nossa, mas isso é ruim. Nossa, mas acho que não vou conseguir. Não se preocupe se não vai conseguir. Tente. Vou relatar para vocês uma historinha rápida. Como eu telefonei para a Jeane falando que não ia conseguir falar disso. Com medo das interpretações que poderiam aparecer pelo meio do caminho. Mas as interpretações são de cada um. E eu falei que eu estou tentando orientá-los por um caminho. E tentando provar que vocês podem sim ser semente. Olha, Martinho e Fernanda. Semente de sustentação da fraternidade. Dentro daquilo que eles se entendem hoje. Seu Arlindo, semente de perseverança. Quer perseverar? É só colar no seu Arlindo. Eita, velho perseverante. Isso é engrandecimento. É o despertar desses nossos... Dessas nossas possibilidades, que são cristãs. Desculpa, Jeane, pode ir. Tem mais 2 perguntinhas, mas é que o apoio está querendo falar. Fala, Roseli, desculpa. Sai do mudo. Desculpa, gente. Pode falar. Você já trouxe um monte de informações, e dentro dessas informações que você trouxe, eu acho que você já está até finalizando, eu acho que ainda cabe frisar essa nossa condição, onde a semente, comparada com o reino dos céus, nos mostra que somos todos nós germinando, que somos todos nós nos potencializando, fazendo uso desses nutrientes que o próprio Criador nos fornece e nos fortalece. Então, tudo isso que você já falou tem a ver com isso, mas seria bom se você reforçasse essa ideia do que está em nossas mãos fazer e aquilo que a gente já tem vindo desse Criador, dessa fonte, desse reino dos céus, que é aquilo que está interno em nós. Show de bola. Posso fazer isso no final? Meu apoio? Só responde para mim. Posso fazer? Porque tem 2 perguntinhas. Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu vou fazer invertida, porque eu acho que a última pergunta vai até te dar o gancho para você poder fazer essa resposta ao apoio. A pergunta que foi colocada agora, a última pergunta, foi a seguinte. É difícil, eu acho, de responder, mas eu queria que você respondesse. É simples e difícil. Tá bom. O que Jesus realmente quer da gente? Vamos lá.
O Pai não veio jogar palavras ao vento. E Jesus também não veio jogar palavras ao vento. O que Jesus quer realmente de nós é que nós nos reconheçamos falíveis e que temos um norte para vivermos bem. E esses nortes para vivermos bem são, entre aspas, essas sementes que vão germinar as nossas atitudes pautadas no ensinamento cristão. Ações mais ponderadas, ações menos radicais. O Pai deseja o melhor para nós. Agora, às vezes, insistimos em não querer o melhor para nós. E isso é uma escolha. O Pai deseja que nos elevemos. E com essa elevação tenhamos olhos para outros mundos. Para outros se apoiarem em nós. Por quê? Se formos apoiados, com a nossa elevação, iremos ser ponto de apoio, de esclarecimento. E o Pai deseja irremediavelmente que num ponto da nossa evolução, e respeitando esse ponto da nossa evolução, nós participemos, não indiretamente da sua obra, mas diretamente da sua obra. E sejamos co-criadores junto com o Pai. É isso que, na minha visão, eu acho que ele quer da gente. Ou seja, estendemos muito a mão pedindo auxílio, mas chega uma hora que, por nosso crescimento moral, e é irremediável, devemos levar o auxílio ao próximo. Outra pergunta. Nossa, é a última pergunta. Que foi a questão dessas duas visões, né, da semente como, né, as leis divinas e como nós. Eu não consigo ver diferença entre interpretar a semente como leis divinas e como cada um de nós, pois as leis divinas não são pequenas. Somos nós que crescemos e passamos a enxergar a sua grandiosidade. E para enxergar essa grandiosidade, nós precisamos crescer. Sim. Então, eu posso enxergar que essa semente de mostarda nós crescendo e conseguindo enxergar a grandiosidade que as leis divinas têm na nossa vida? Terminou a minha palestra. É isso aí. Eu não preciso mais de falar absolutamente nada. Podemos enxergar, sim. Agora, uma ressalva é que nós não devemos só enxergar. Devemos agir. Não só enxergar. Agir no sentido de raciocinar, nos elevarmos e propiciar ao próximo todas as nossas potencialidades. Porque lembra do pedido que o meu apoio fez? Olha que legal. Somos pequenos, mas temos dentro de nós tudo o que precisamos. E temos que nos reconhecer como pessoas em crescimento e que faremos num futuro, que vai depender da nossa disposição para evoluir, igual ao Pai ou mais do que ele fez. É o que acontece com a fé. Temos a fé dentro da gente. Uma fé que move montanha. Mas que temos que aprender a exercitar essa fé nesses mínimos ganhos da nossa trajetória. Orando, vigiando, protegendo e sempre que necessário for, quando cairmos, buscarmos um ponto de apoio que melhor nos cabe. Seja um irmão, seja uma igreja, e eu sou bem eclético para isso, uma fraternidade, centro de umbanda, naquele local que você acha que chegará esse apoio e que te proporcionará, num futuro, o seu crescimento. Com isso, essa parábola, ela é
Uma parábola que me transformou. Só na leitura que eu fiz. É uma parábola que me mostrou que mesmo sendo pequeno, nos mínimos gestos que eu fizer, esses gestos pequenos vão me engrandecer perante aos olhos do Pai. Primeiro me engrandecer perante os meus olhos. E depois me engrandecer perante os olhos do Pai. E quando eu reconheço esse engrandecimento dentro de mim, eu consigo vislumbrar o reino de Deus. Que não está em cima, que não está embaixo, que não está do lado, que não está da esquerda, que não está da direita. E que está dentro de mim. E que eu faço parte dele. E que eu tenho uma morada nesse reino. Meu apoio, você quer falar alguma coisa? Pode falar, eu sei que você quer falar. Fala aí, amiga. Não, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Você já concluiu. Eu acho que está tudo certo. Adriana, desculpa, pode falar. A gente está aí para seguir um exemplo dado por Jesus. E cada um no seu passo. A gente chega lá. Isso. E Jesus é o nosso objetivo. Uhum. Agora, esse despertar talvez leve 1, 2, 3, 4, 5 encarnações. Estamos aí para vivenciar. Adriana, você quer falar alguma coisa? Eu percebi que você queria falar, mas eu só pude deixar você falar agora. Não? Gente, eu sabia que por parábolas, quando Jesus falava, ele incomodava as pessoas. E despertava o senso crítico de como procedemos até um ponto e como estamos e como podemos estar. Se, no final, você é semente ou você tem as sementes, porque se você é a semente, você tem a potencialidade. Se as sementes estão em você, que são as grafias das leis cristãs, você também tem a possibilidade. Para nós não interessa. O que interessa é que vocês se potencializem, cresçam, se fortifiquem na sua fé, e essa fé que vocês acham que vocês têm que é pequena, ela nunca foi pequena. Ela é uma fé que move montanhas. Basta nós acreditarmos. Eu termino. Tem pergunta, moderador? Tem pergunta para mim? Não? Eu nunca pensei que eu fosse conseguir falar. Mas eu vou terminar e se vocês quiserem abrir o áudio de todo mundo para todo mundo se falar, eu agradeço as discordâncias em relação à interpretação do que eu trouxe. Porque lembra que eu falei no início? É individual. Cada um vai interpretar do jeito que lhe cabe. Mas a mensagem foi passada. A prioridade. E o engrandecimento, porque você pode sim auxiliar ao próximo. Só de você ser pai de família, e aqui eu não estou discutindo o conceito de família, você já é grande. Basta que nós acreditemos nessa grandeza, nessa grandiosidade que temos. Se vocês quiserem abrir o microfone, eu vou terminar assim. Olha para o céu, olha para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Sobe lá nos montes, olha para os bosques, vê que maravilha meu Deus criou. Senhor, fizeste o sol que nos aquece, Senhor, fizeste a lua que ilumina, Senhor, fizeste a estrela que orienta, Senhor, és o caminho. Senhor, te quero sempre ao meu lado, Senhor, és meu pastor e bem amado, Senhor, te louvo pelo teu cuidado, fica comigo, Senhor, Senhor, Senhor.